iniciada a gravação do nosso curso de hoje, né? É o nosso segundo encontro do quarto módulo, né? Que é avaliação de trabalhos para a Feira de Matemática, para na Feira de Matemática. E aí hoje estamos então com a presença da professora Maria, né? Que vai dar continuidade a esse momento assim que teremos hoje. A professora Morgana não vai conseguir estar com a gente hoje, tá? Mas Marília tem sobra aí para a gente conversar e dialogar sobre as atividades que foram passadas, né, na aula anterior, né, 2 semanas atrás, e a gente vai dar prosseguimento, então, acredito, né, Marília? Então, fique à vontade para falar, e é isso aí. Boa noite, então. Estamos aqui, Lívia, Vlamir e Wellington, por enquanto, né? A ideia, gente, desse nosso encontro hoje é ser um pouco mais dinâmico, né? Então, nós pensamos, vocês vão fazer uma avaliação daquele trabalho que vocês leram e a gente vai dialogar, então, sobre esse processo de construção de uma avaliação. Mas antes, né, a gente deixou indicado a leitura de um capítulo de livro de autoria minha e da Morgana, né, que se chama o capítulo do livro se chama Uma Problematização da Avaliação dos Trabalhos Expostos na Feira de Matemática. A gente já falou um pouquinho, né, na semana passada, no último encontro, né? Morgana e eu, a gente tem se debruçado, né, bastante no estudo do processo de avaliação que acontece na Feira de Matemática. E isso, por diversas vezes, nos suscitou perguntas, inquietações, enfim, como é que eu posso dizer? Diversos movimentos, né? E aí, por isso que um desses textos que a gente escreveu foi exatamente esse, da problematização da avaliação. Problematização, né, no sentido de olhar para aquilo que estava estabelecido, né, o que está estabelecido no. Deixa eu só arrumar aqui. Ah, tá. Agora sim. Do que está estabelecido e nos seminários, no regimento, nas assembleias finais, e também daquilo que se materializava no espaço da Feira de Matemática. Então, esse artigo vem nesse sentido, né? E para isso, então, a gente olhou para alguns aspectos que chamamos de estruturantes da avaliação, que foi, né, a premiação, a ficha de avaliação, a organização da avaliação, o relatório síntese e a sistematização da avaliação, que seria esse feedback dado aos professores, né? E aí, para quem leu o texto, ou se quiser abrir para acompanhar, né? Lá no quadro 1, que começa na página 98 ou 5 do PDF, a gente faz exatamente o processo histórico, né? Então, a premiação. O que aconteceu lá em 1985 e 86, que foram as 2 primeiras feiras? O que aconteceu em 87, em 88, até 2019, né? Porque esse texto, agora eu não lembro de cabeça, mas acho que é 2020, 2021. Então, a gente olhou até 2019. E também porque é a última mudança que teve, né? Aí fizemos o mesmo processo para a ficha de avaliação e os critérios. Também para a organização da avaliação, relatório síntese, né? Quando que começou a ter esse relatório síntese de avaliação, como que está hoje, e esse feedback, né? E ao revisitar a história, né, a gente percebe diversas lacunas nesse movimento e como que a própria concepção de avaliação vai se modificando, né, ao longo da história e da existência da Feira de Matemática. E aí também a gente traz um pouquinho das atuais pesquisas, né, das pesquisas recentes de avaliação, citando principalmente 2 pesquisas que foram realizadas por nós, na qual a gente olhou para a escrita
das fichas de avaliação e dos relatórios síntese, né? E essas duas pesquisas revelaram, naquele momento histórico e naquele período, que essa escrita, né, deixada, os registros escritos deixados pelos avaliadores da feira, eles eram deficitários, no sentido de que não conseguiam comunicar para os autores do trabalho aquilo que se queria. Então, se limitava a aspectos ou dizeres do tipo muito bom, falta conteúdo matemático, poderia melhorar, e, né, enfim, que são palavras, embora que são escritos, né, que induzem a gente pensar que é uma avaliação qualitativa, ela não é qualitativa, porque ela não consegue exprimir uma ideia ou uma orientação ou uma formação para aqueles autores do trabalho, né? E nesse movimento, né, então a gente traz essas pesquisas e a gente conclui, né, dentro desse movimento de estudo que nós fizemos, que se ainda precisa caminhar muito na feira de matemática, né? Tanto no sentido de pensar uma concepção de avaliação que seja formativa, dialógica, né? Igual nós discutimos no encontro anterior, e materializar isso, né? Porque a gente, né, no âmbito teórico, no âmbito das concepções, né, a gente precisa desenvolver isso também teoricamente, mas também a gente precisa colocar isso na prática ou materializar isso na avaliação que acontece na feira. Então, que instrumentos de avaliação, que orientações, de que modo que isso vai se materializar na feira de matemática, né? E aí, contextualizando um pouco, né, Morgana e eu não paramos de estudar a questão da avaliação, mas mais que isso, né, a gente não fica no âmbito da teoria, né, da produção acadêmica, porque nós organizamos o processo de avaliação que acontece na feira regional aqui da nossa região, e ali é o nosso laboratório, digamos assim, né, na qual a gente consegue, então, fazer formação de professores, dar uma orientação bacana sobre a escrita do relato de experiência. E o que nós temos percebido é que, a partir dos nossos estudos que sinalizaram essa deficiência, né, na escrita, a gente conseguiu avançar numa formação para potencializar essa escrita, né? Para instigando os professores. E hoje a gente já tem feedbacks, né, relatórios um pouco avançados, né, no sentido. É o ideal, é aquela... Não, ainda não é o ideal, mas a gente está caminhando para isso, né? Desculpa, gente. E aí, nesse sentido, que a gente avança, né? Outra coisa que nós conseguimos fazer aqui na nossa regional é que esse relatório ele não precisa ser entregue no dia que termina a feira, esse relatório da avaliação. Então, os avaliadores, né, no grupo de avaliação, com o coordenador do grupo é o responsável, eles têm até uma semana após o final da feira para entregar esse relatório. E isso tem contribuído muito também, porque, assim, né, às vezes ali no dia da feira é muito barulho, o tempo é escasso, e aí o coordenador, principalmente, né, fica responsável pela escrita desse relatório. Então, a gente tem avançado bastante. Mas, enfim, falei demais. Aí o Vlamir já falou que tinha ficado empolgado com o texto, então, se quiser trazer algum questionamento, algum comentário, sim, eu e quero, os demais sim. colegas também. Eu quero, se for possível, ter uma visão. Eu fiz um resumo aqui daquele quadro ali com aspecto histórico, então eu resumi mais ou menos assim, ó. Começou com notas e ranking, primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí depois passaram para destaque e menção honrosa. E depois criação de critérios específicos por modalidade. E, mais ou menos, final, a avaliação passou a usar um parecer em vez de nota. Como é que vocês perceberam essa tentativa de experiência de avaliação, vamos chamar assim, né? Porque tudo é uma criação
e tem uma experiência para ver como é que é esse recebimento dessas avaliações e as consequências para todos os membros que participam da feira, né? Então, essa experiência de vocês, que é grande, de avaliação, como é que tu, se puder me apresentar um quadro, assim, qual é a percepção que ficou desses tempo todo e todas as experiências que se fez, né? Tanto é que ainda para nós professores, a avaliação continua em necessidade de evolução em sala de aula, em todas as matérias, né? Desde que se começou a falar em mudar provas, né? Em vez de múltipla escolha, a negativa, né? Quais dessas questões não é o argumento? Quer dizer, a gente vem criando em avaliação faz tempo, já em todas as matérias, né? Então, me chamou a atenção, primeiro, essa intensa atividade de vocês de pesquisa com avaliação. É quase uma pós-graduação, né? De experiência na prática, isso, né? Mas, Valmir, é o que foi falado na última reunião, né? Foi falado a avaliação, né, como uma premiação, lembra? Que a gente discutiu alguma coisa sobre a premiação, né? Que parece que tem que ter uma nota, e essa nota tu tá premiando, né? Só para contribuir. Então, Vlamir, muito, né, só para pegar o gancho, assim, desses nossos estudos aí, é porque também tem esse envolvimento prático, né, mas a gente se debruçou bastante por ser alguma coisa que interessa. Mas tem um autor que se chama Luiz Carlos Freitas, que ele tem uma frase que ele diz assim: a avaliação é polêmica porque ela diz respeito ao futuro, né? Ela pode excluir ou incluir, ela pode, né? Então ela muda o futuro das pessoas. E isso é muito verdadeiro, né? Tanto no contexto da feira de matemática, que uma avaliação ela pode colocar alguém para ir para uma estadual ou não colocar, isso muda a vida de um sujeito, quanto a avaliação escolar, né? Que às vezes exclui e não exclui, né? Então, essa frase eu gosto bastante de usar, né? Tem também dentro do contexto da feira de matemática. Se a gente pegar historicamente, né? Quais foram as movimentações ali? Os próprios professores, eles não estavam satisfeitos com aquela nota. Então, no sentido de que a gente tem escritos nos anais que trazem as atas de assembleia do seminário, que havia uma insatisfação. Por quê? Porque aquele 9 não diz nada, aquele 10 não diz nada, né? Vinculado a isso, a gente tem essa perspectiva da feira de matemática, que vocês já estudaram aí nos outros encontros também, de ser um processo formativo, de ser um processo para aprendizagem matemática. Então, se a gente tem uma feira, um evento, com o objetivo de ser formativo, com o objetivo de olhar para a aprendizagem, para mudar o ensino de matemática, a gente não pode ter uma avaliação quantitativa, né? Que se limite a bom, ruim, 9, 10, né? E tira a média disso e vê qual trabalho é melhor, premia, como a Lívia trouxe. Então, a gente vem superar isso trazendo essa perspectiva de avaliação qualitativa, na forma de parecer, né? Só que, assim, é muito bonito, né? Mas o que acontece na prática, Vlamir? Acontece na prática que a gente vê é que há ainda uma insatisfação dos professores, às vezes, quando recebem seu parecer, porque a gente tem dificuldade de escrever, né? A escrita, né? Deixar esse parecer escrito é algo difícil. Porque, veja, na oralidade, quando a gente assiste um trabalho numa feira, né? A gente consegue falar tudo. Esse trabalho faltava. Agora passa para um registro escrito, né? Aquilo que vai olhar, vai avaliar para o trabalho. Então, isso também é muito difícil, né? E concordo contigo, né? A própria avaliação na escola, né? Deveria mudar. Na minha tese de doutorado, eu trabalho com a feira de matemática e eu converso com os estudantes, né?
E aí tem um estudante que ele diz assim, ó, fala positivo da avaliação na feira, e ele diz que a avaliação na escola também deveria ser assim. Porque, às vezes, na escola a gente recebe um 9, um 8, um 6, mas a gente sequer entende o que significa aquele 9, um 8, 6. E na feira, não. Na feira, a gente consegue ter encaminhamentos, aonde que a gente pode melhorar, onde que a gente errou no nosso trabalho, o que pode ser modificado. Então, veja, é um estudante de ensino médio falando isso. É um estudante de ensino médio que participa da feira de matemática e percebe como que a avaliação lá na escola é incoerente com o processo de ensinar e aprender, né? E ele, né, traz essa relação. E isso é bem interessante. Mas aí, de novo, a avaliação na escola continua quantitativa, né? E cada vez mais com as provas, com a questão de avaliar a escola, né? Cada vez mais essas provas padrões aí para as nossas escolas. E aí a gente tem essa dualidade, né? Porque a feira ela está no mundo e está no mundo aí, que é um mundo extremamente meritocrático, quantitativo, né? Então a gente tem que estar ali numa eterna resistência, né? Que é um espaço de resistência aí mesmo. Pode falar, Julião. E só tentar trazer um pouco do ponto de vista também, que eu participo aqui nas feiras, né? E justamente, né, Blami, e aí do que a Tamareira fala, é um processo de resistência, e eu acho que o que mais é, digamos, polêmico, né, ou o que a gente mais tem trabalhoso na feira de matemática, quando a gente chega nesse processo, é o processo de avaliação. Porque, assim, ao meu ver, corrija se eu estiver errado, depois também, tá, Marília, mas, assim, quando a gente vai se envolvendo com a feira de matemática e vendo esse processo formativo, vendo o que pode vir de resultado dessa avaliação, os professores que participam de mais anos, eles já compreendem, né, qual é o objetivo da feira de matemática. Diferente daqueles professores, né, que a gente pega e participa pela primeira vez, para ele vai ser uma coisa diferente, né? Então, uma coisa também que não é aquela convivência. Então, para esses primeiros, é uma coisa que se assusta até no primeiro momento, né? Fala, como assim? Não tem uma nota e tudo mais. E aí, esse processo de desconstrução que a gente vai fazendo, né, no meio da feira de matemática, com aqueles professores. E aí, tu até pontua ali que tem essa questão da tabela, do histórico. Eu tenho até aqui do lado também, tem uma tese da professora Laide, né, que ela traz na sua tese também um quadro, vou até mostrar aqui para vocês, depois passo também a tese dela, que ela também estudou na feira, né, que aí passa ali também esses processos, eu tenho detalhado também desde de 88 lá, né, e vai fazendo o avanço, digamos assim, não é nem avanço, eu acho que a permutação ali, digamos, do processo de avaliação. E aí o que eu trago aqui é que esse processo ele é construído no coletivo das feiras de matemática, né? Então nós temos os seminários, né, que é justamente o momento que a gente tem para ouvir, né, esses participantes das feiras de matemática, que aí eles vão trazer as contribuições, as suas perspectivas, e aí nesse processo, né, dos seminários é que traz as contribuições, o que a gente pode avançar ou não. Né? E aí você foi até observar que teve um momento que não teve avaliação. E aí os próprios participantes da feira de matemática falaram, não, a gente quer que tenha esse processo de avaliação, queremos ter essa devolutiva. Né? Então, vem desse seminário. Inclusive, né, no último seminário que nós tivemos em 2023, nós estamos com um grupo, um GT, para verificar o que pode ser, né, aprimorado, o que a gente pode estar ainda trabalhando, né, em cima do processo de avaliação, tendo visto que não é uma coisa fechada, né? A gente sabe que sempre está nesse processo de evolução, de aprimoramento, sempre ouvindo, claro, a todos os participantes da feira de matemática, né? Marília, eu acho que era isso também, se eu tiver fora alguma coisa, me avisa. Eu vou projetar aqui rapidinho, não sei como é que está seu tempo de programação, mas só para projetar aqui da Laide, para mostrar esse histórico, tá, Marília? Deixa eu ver aqui, mostrar minha tela mesmo. Tá, vocês estão vendo ali? Acho que estão. Então, tem essa tese aqui, né? Então, ela fez na UFSC, a Feira de Matemática e Equação Civilizatória, né? Possibilidade de transformação para os estudantes, tá? Que tiver a possibilidade de ler, é bem interessante, né? A temática que ela traz.
E aí, aqui na página 230, nós temos aqui, então, o histórico das deliberações sobre o processo de avaliação na FED de Matemática, né? Então, traz desde lá de 85, né, quando começou, e aí ela vai trazendo nesse histórico, né? Então, em 85, né, tinha uma ficha de avaliação contendo 8 critérios, né? E aí vai avaliando, eu não vou entrar em detalhes aqui para não tomar o tempo da Marília, também não era objetivo, mas vai mostrando, em 87 teve uma mudança, 88 novamente, né? E aí vem 89 a 98, seguiu aquele padrão ali, então viu-se a necessidade novamente de aprimorar, então lá em 99 a 2001 mudou mais alguma coisa nesse processo de avaliação, aí 2002 a 2004, e assim vai, 2005. Então, você está vendo que vários anos vão ter mudança, né? E aí, de 2013 até hoje, o que é adotado ainda é o processo que a gente tem já, essa ficha de avaliação que é mostrada. Na verdade, até teve uma alteração aqui, tá? No último seminário, que aqui está falando de menção honrosa. Nós não temos mais menção honrosa, né? Então, todos têm destaque, né? Então, teve uma atualização nesse último seminário, mas está no processo, tem um GT que está estudando também, né, nesse grupo, para levar para um próximo seminário, possibilidades, então, de aprimoramento dessa avaliação, né? Então, é sempre um processo de escuta, né? Então, os professores que participam, que atuam, né, junto com os que organizam, né, os que, digamos assim, estão à frente desse movimento da FED de Matemática. Eu vou passar o link para vocês aqui. Só um comentário que quero fazer. Eu que cheguei agora, fico olhando e acompanho, vamos dizer, mais especificamente 5 anos, desde a pandemia, que eu estou mais focado nessa transformação digital que está acontecendo, que eu chamo de mercado, né? Acompanhando todas as mudanças que está aí. Mas quando eu escuto avaliador e escuto que os próprios participantes querem um feedback, uma orientação, uma devolutiva, é quase que hoje o termo que se usa de mentoria, né? Quem é que não quer ter um mentor experiente? Então, eu vejo a responsabilidade dessa devolutiva aí que exige alguém com experiência, porque a pessoa que está recebendo, ela gostaria de receber insights, visão de prosseguimento, é igual o empreendedorismo, né? Quem é que não quer um mentor para dar o desenvolvimento, né? Olha, com mais essa peça aqui, tu já avança mais tanto. Com mais essa outra visão e com mais aquela tecnologia que apareceu agora, quer dizer, quem é que não quer? É um mentor, né? Uma mentoria aí que naturalmente acontece, né? Feliz de quem encontra, né? Então, o avaliador é uma coisa de muita responsabilidade, né? Então, o avaliador que conseguir dar essa devolutiva mais ampla é quase que um grande trabalho, né? Mas não é sempre que se consegue, né? É um processo que a gente está sempre, né, em construção evolutiva. E aí, uma coisa que é interessante que você falou, né, só para esclarecer também, é que a composição desses grupos de avaliadores, ela é formada com professores que estão orientando também, né? Então, a grande maioria dos professores que estão orientando o trabalho, eles são convidados e eles participam do processo de avaliação. Então, é uma troca, né? Então, os próprios professores estão participando, estão avaliando outros trabalhos, e aí né, traz contribuição, né, coloca contribuições no trabalho do colega, professor, do colega, né? Claro que tem alguns avaliadores externos também, justamente para conseguir compor os grupos, tá? Mas a grande maioria dos professores orientadores também são os professores avaliadores no dia da Feira de Matemática. Mas com certeza, Valmir, é um compromisso. Eu nunca tinha pensado nessa relação aí de mentoria, né? Mas é essa relação. Gostei da comparação, porque é isso mesmo. E aí, assim, o desafio, né, de encontrar, mais uma vez, pessoas dispostas, comprometidas, e mais que isso, né? Que que conheça a feira, né? Que reconheça os seus princípios e saiba da importância da avaliação. Gente, mais alguém gostaria de colocar algum ponto sobre o capítulo? Alguém gostaria? Dos demais que entraram depois aí, Renato, José, Flávio. Eu gostei daquela parte final ali, Marília, que vocês colocam assim, ó, encontrar, permitir uma discussão mais aberta sobre os acertos e desacertos de todas as partes envolvidas,
bem como oferecer aos interessados subsídios para o aprimoramento dos trabalhos. Quer dizer que esse relato, esse parecer, de alguma forma, ele é importante, porque ele traz uma reflexão sobre o que foi apresentado, o que pode ser melhorado, que nem o que o Josiel se referiu anteriormente. Gostei muito dessa parte, só não lembro em que página está, porque eu fiz só uma observação. Ah, tá. Uhum. É que é a ideia da avaliação, né? Ah, tá me ouvindo. É a ideia da avaliação, né, Lívia? É dar esse encaminhamento aí. Eu sei qual é a citação, mas também não consegui localizar aqui no texto, mas eu, salvo engano, é uma citação da Gauer e Scheller. Mas, enfim, também não localizei ela aqui agora, mas essa ideia, esse é o propósito da avaliação que temos, né? Acho que é bem pertinente essa frase que tu traz. Deixa eu achar. Não consegui achar, mas tudo bem. Estava aqui procurando, mas não consegui achar. Eu acho que a gente pode aplicar essa frase assim, em várias áreas da nossa atuação enquanto profissional, né? Não desistir, tá sempre olhando, refletindo e voltando, indo e vindas, né? O tempo todo. Uhum, perfeito. Indas e vindas o tempo todo, isso mesmo. Gente, a segunda parte, vocês imaginam, né, que leram o texto Deu Bolo na Matemática, uma forma saborosa de aprender fração? Sim. Conseguiram ler? Sim. Então, a gente vai fazer uma atividade de avaliação, a gente vai simular, né, então, a avaliação da seguinte forma. Eu vou apresentar um vídeo, porque esse trabalho ele foi apresentado na Feira de Matemática do Rio Grande do Sul, né? Que aconteceu de modo virtual, porque foi na pandemia, né? Então, por isso que a gente tem essa feira aí, esse vídeo. Então, eu vou passar para vocês o vídeo e a gente vai fazer, de fato, a avaliação dos trabalhos. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, no link aqui. Peraí. Aqui a gente tem o site da SBEM, direto já para o link dos documentos. E aí, quando vocês clicam, né, nos documentos, tem ali ficha de avaliação e relatório síntese, certo? Então, retomando aqui, eu acho que da semana passada, no primeiro encontro, a gente não olhou mais detalhadamente para a ficha de avaliação, então eu vou fazer rapidinho. Todo mundo conseguiu baixar ali a ficha de avaliação para ir acompanhando, a ideia é ir acompanhando junto. Conseguiu, Vladimir? Sim. Os demais também conseguiram? Ops. Tu vai projetar, Julião? Vou compartilhar aqui então para a gente. Ótimo. Ficha de avaliação, né? Isso. Então, deixa o Julião compartilhar ali, que daí fica até bom para a gente, Julião, que daí fica gravado na... Não tá aí, não tá aparecendo ainda, tá? Calma que tá tá. É um documento Word, não sei porque não abriu ainda, só um instante. Agora abriu. Não, tranquilo. Aparece aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto, pode continuar. Pronto, obrigado, Julião. Então, a gente tem aí, né, uma ficha de avaliação que foi utilizada numa feira, né? A ficha de avaliação, então, ela apresenta os critérios de avaliação que a gente passou um pouquinho por cima no último encontro.
Então, o primeiro critério, ele é relacionado ao conteúdo matemático de acordo com a modalidade do trabalho. Aí, relembrando um pouquinho, quais são as modalidades de trabalho, né? Matemática aplicada e ou interrelações, matemática pura e materiais instrucionais e ou jogos didáticos, tá? Então, por que é importante esse critério? Sobe, Juninho. Por que é importante esse critério aí por modalidade? Porque a modalidade, ela presume que o trabalho tem uma natureza diferente. E quando a gente olha para isso, a gente vai olhar sobre aspectos diferentes para o trabalho de acordo com a sua modalidade. Então, quando eu falo na matemática aplicada ou interrelações, em relação ao conteúdo, eu vou olhar clareza e objetividade das definições e nos conceitos científicos essenciais, bem como a aplicabilidade do modelo matemático ou o nível de interrelação. Já na matemática pura, eu vou olhar as clarezas e as objetividades, mas vou olhar as operações e propriedades matemáticas empregadas. Porque se a ideia ficou na matemática pura, então eu vou olhar aí para esse aspecto, né, mais da matemática pura. Já quando eu olho para materiais e jogos, eu também vou olhar a clareza e objetividade das definições e conceitos científicos, bem como a aplicabilidade dos materiais instrucionais ou jogos didáticos. Então, em cada um deles, eu vou olhar para o aspecto que se refere àquela modalidade. Depois, a gente vai ter critérios que são gerais para todos os trabalhos, independentes da modalidade. Pode baixar, Juniel, agora. O primeiro critério refere-se à comunicação oral e escrita do trabalho. Por que oral e escrita, né, gente? Porque quando a gente recebe aquele relato de experiência dos trabalhos, ele também é uma forma de comunicar o trabalho, certo? Então, nesse critério aqui, a gente pode estar avaliando as duas formas de comunicação, né? E aí a gente vai olhar para clareza, domínio e desenvoltura na apresentação, adequação da linguagem, objetividade, dinâmica e disposição dos expositores, coerência entre linguagem falada e escrita, né? Então, a gente vai olhar para isso. Pode descer, Juliana. Conteúdo matemático. Aí nós vamos olhar para o domínio do conteúdo matemático desenvolvido no trabalho, de acordo com a categoria e o ano escolar. Equivalente, no mínimo. Então, a gente vai olhar. Tem coerência, tem domínio desse conteúdo matemático? O conteúdo matemático, ele foi empregado de forma correta, adequada, as definições, os conceitos, né? As ideias matemáticas, elas estão de acordo, elas se relacionam com o tema do trabalho, enfim. E ano escolar, né? Porque se espera de um trabalho de segundo ano de ensino médio conteúdos, né, relacionados ao segundo ano do ensino médio ou, no mínimo, ao ensino médio. Qualidade científica, apresentou resumo, ali está resumo estendido, mas é o relato de experiência, né? Expôs metodologias, conceitos científicos aplicados e resultados, considerando o ano e idade. Disposição dos elementos na apresentação do estante. Então, a gente vai olhar para a qualidade científica. É claro, gente, que a gente sempre vai pensar aonde nós estamos. Nós estamos numa feira de matemática, com trabalhos relacionados à educação básica, né? Então, essa qualidade científica não é uma qualidade científica nível pós-graduação, né? É uma qualidade científica olhando para os estudantes da educação básica, né? No contexto da educação básica. E relevância científico-social. Contribui para a formação de conceitos específicos da área, de atitudes e de procedimentos. Antigamente, tinha-se uma ideia de que a relevância científico-social é só aquele tema que tem relevância, que tem uma relação com a sociedade. Não, né? Relevância científico-cultural. Eu posso ter um trabalho de matemática pura que tem relevância científica, porque desenvolver um determinado conteúdo matemático com os meus estudantes de forma crítica, eles aprenderam a demonstrar teoremas
eles relacionaram ideias matemáticas, né? Então, tem a sua relevância científica. Por que um jogo ou um material não tem relevância científico-social? Né? Então, ela não se limita à aplicação. E o segundo documento é o relatório síntese, né? Que é a elaboração. Cada avaliador, esses critérios, eles, digamos assim, são os critérios que tem que, né, básicos, mínimos, que tem que ser levado em consideração ao avaliar um trabalho. Para, então, elaborar um relatório síntese ou um parecer. Essa é a ficha que está aprovada aí nos seminários, né? Mas já está acontecendo um estudo, foi determinada uma comissão no último seminário de avaliação que ficou responsável por reformular tanto os critérios de avaliação quanto essa ficha de relatórios. Eu vou até apagar outra, porque essa aqui que está no site, ela está desatualizada, tá? Espera que eu vou buscar uma outra aqui, Marina. Tá bom, obrigado, Deixa eu Julião. atualizar aqui esse que não pedi para atualizar na SBAY. Eu vou pegar uma do modelo nosso mesmo, tá? Só um instante. Eu também achei que estava desatualizada aí quando eu abri. Tá bem desatualizado. É só explicar pro pessoal, porque a gente não trabalhamos mais com missão honrosa, é tudo destaque, então eu vou pegar uma já. E aí nem tem mais aquela divisão também, né? Não tem aquilo tudo. Tem que atualizar, pedir para atualizar o site da SBAY. Uma dúvida minha, os estudantes, proporcionalmente, eles participam do fundamental, anos finais e ensino médio? Como assim, Vlamir? Por exemplo, tem estudantes que têm grupos lá de apresentação com os professores do fundamental, anos finais e também do ensino médio? Sim. Ou é mais ensino médio? Como é que é as séries? Vlamir, isso aí, assim, eu vou te dizer que isso aí tem feira que é mais ensino médio, tem feira que é mais anos finais. Aqui na nossa regional, nos últimos anos, a maioria dos trabalhos tem sido ensino fundamental, anos finais. Tá? Pouca gente do ensino médio. Mas já teve anos que a maioria foi ensino médio. Então, isso não tem um padrão, né? Só um instante que eu estou acessando a conta, tá, pessoal? Só um instante. Sim, bem tranquilo. Isso acontece na hora que a gente está... Igual pandemia, né? Não está trabalhando por alguma coisa, acontece. Só um instantinho. Tá, o que eu posso fazer, Juniel, é começar a apresentar o vídeo. O que você acha? Pode ser, que aí eu já vou procurar aqui. Então, gente, aproveitar para a Lívia assistir, que ela disse que ia sair até... às 8, né? Acho que é melhor. Uhum. Tá. Então, assim, a gente vai apresentar o vídeo da apresentação do trabalho do bolo na matemática. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu acho que eu tenho que ficar com o áudio ligado, né? Vamos testar. Tá. Tu vai projetar? Sim, tô, só que meu computador tá parado. Tá travadinho. Tá Agora foi. Isso. Vê aí se vai o som, tá? Não tá sendo som pra gente aqui. Aumenta mais, isso. Tá. E agora? Já saiu. Se quiser começar, acho que não precisa começar, você que sabe. Mas tá vindo o som.
hoje vamos apresentar o trabalho do bolo na matemática. Uma divertida forma de aprender frações. Nós somos no 7º ano, turma 72. Mas esse trabalho foi desenvolvido no 6º ano com as 4 turmas, 61, 62, 63 e 64. Totalizando 89 alunos. Esse trabalho também foi dado início nas aulas de inglês com a professora Silvia, onde, através de vídeos, nós conhecemos a história da Little Red Hen, ou seja, a história da galinha ruiva. Que é uma história que essa galinha ruiva queria fazer um bolo e pediu ajuda para os seus amigos, só que nenhum deles quis ajudar, então ela fez tudo sozinha. Só na hora que o bolo ficou pronto, eles experimentaram e eles se interessaram. Dando continuidade em matemática, nós fomos para a cozinha da nossa escola preparar o nosso bolinho de fubá da galinha ruiva, onde lá nós fizemos 2 receitas e a turma foi dividida em 2 equipes. Uma equipe ela ficava lá na preparação do bolo, misturando a massa, e outro grupo ficava ali vendo responsável pelas medidas, né? Vendo se era realmente aquela medida que a receita pedia. Então, durante essa atividade, nós vimos os números mistos, que no caso, números mistos por causa que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Também vimos as funções próprias, que no caso, o nosso numerador é menor que o denominador. Vimos também frações impróprias, porque o numerador é maior que o denominador, e também vimos as medidas de massa. E as medidas de massa estão presentes no nosso cotidiano. Quando, por exemplo, nós vamos no mercado, compramos carne, frutas, verduras, legumes, nós utilizamos as gramas e os quilogramas, com uma receita também, né, que dá para ver pelo granular. E também vimos medidas de capacidade. Medidas de capacidade são o volume que tem cada recipiente. Como a gente usou leite, a gente usou mililitro e litro, que também poderíamos ver nas caixinhas de leite, iogurte, refrigerantes e etc. Depois nós fomos para a sala de aula e fizemos algumas atividades sobre as frações. Como a gente usou 2 bacias, a gente duplicou para ver quanto a gente teria usado de ingredientes. Por exemplo, em vez de 3 ovos, a gente usou 6 ovos. Em vez de 3 quartos, a gente usou 6 quartos. E também trabalhando nisso, a gente trabalhou com multiplicação e também trabalhamos nas representações de frações número misto, próprio e impróprio. E logo depois fomos ver quantos bolinhos cada um comeu, que no caso foi 2,64, quanto a turma inteira comeu, que foi 60, 50, 64, e quanto sobrou, que foi 14,64 avos. Em uma outra aula de matemática, nós vimos os números decimais, que nós trabalhamos com o preço de cada ingrediente. Por exemplo, aqui na sua foi 2,29, eu falei 1,19,
os ovos de 2019, e aí depois a gente começou a ver o quanto foi gastado na compra de cada ingrediente, qual foi o total para fazer o bolo, qual foi o gasto de cada cupcake. No processo de tudo isso, nós tiramos a conclusão de que o total de todos os ingredientes foi 14,42 centavos. E o gasto, naquelas coisas que a gente não calculou, como água, coquinha, etc., o gás, foi mais ou menos uns 20 centavos. E cada bolinho, se alguém quisesse, sei lá, fazer uma empresa, alguma coisa desse tipo, queria vender o nosso bolinho, a gente venderia por em torno de R$1, R$2, dependendo do quanto a pessoa queria ganhar a mais, né? Então, também desconsiderando que a gente não usou cálculo, estamos granulado, então, esse cupcake foi bem assim, bem baixinho, em torno de 23 centavos, 50 centavos. E cada cupcake deu em torno, assim, 50 centavos, arredondando. E esse aqui é o resultado do nosso bolinho. Isso aí já é quase uma aula igual do Sebrae, né? Então, eu acho que esse trabalho foi muito importante para nós, porque a gente conseguiu ver as situações de uma forma mais real. A gente conseguiu ver na forma prática, então acho que assim ajuda nós a compreender o que a professora quer nos explicar, o que a gente tem que entender sobre frações. Então, acho que é muito importante para o nosso desenvolvimento, no nosso conhecimento sobre frações próprias, impróprias e números mistos. Também foi muito bom ver que a gente aprendeu coisas no nosso dia a dia que a gente ainda não sabia, por exemplo, no nosso dia a dia a gente usa as medidas máximas da capacidade, também usamos números decimais. Foi muito legal, bem envolvente com a turma inteira, eu gostei bastante. Então foi isso, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso trabalho, obrigada pela atenção e um beijo. Deixa eu... a Lívia precisou sair. Porque, assim, a gente tem que pensar que era o contexto da pandemia, né? Iniciando a produção de vídeo, né? Então, assim, tenho certeza que se fosse hoje, esse vídeo já seria outro, porque depois da pandemia, eu acho que a gente teve um boom, assim, de produção digital mesmo, né? De vídeo e com Canva e etc, né? Mas, enfim, a ideia não é avaliar, né, a qualidade do vídeo, mas considerando, se a gente pensar que essa apresentação tivesse sido, então, num contexto de uma feira presencial, né, as meninas ali seriam o stand delas, e aí elas apresentariam para a gente. Então, a ideia de atividade agora é vocês olharem para aqueles critérios. A gente não vai preencher a ficha, né, Juniel? Acho que a gente pode, no sentido de... no sentido não a ficha de avaliação. Vamos olhar para aqueles critérios de avaliação e elaborar um parecer sobre o trabalho, né? Considerando, então, conteúdo matemático, comunicação oral, qualidade científica e
De 10 a não tem um tempo, Juniel, me ajuda aí com essa pergunta do Wellington. Há um tempo estipulado para a apresentação da feira? Não tem, né? O que a gente sugere geralmente é não ficar uma coisa muito extensa, porque a feira ela é fluida, né? Então os alunos estão apresentando ali e em alguns momentos, depende do avaliador, o avaliador não gosta de se identificar. Então ele vai lá e assiste como se fosse um público ali que estava interessado no trabalho. Então isso vai depender muito do trabalho, né? Do que eles vão apresentar. Mas a gente pede para não extrapolar muito, ficar muito longo, né? Então a gente pede até no máximo 20 minutos. A gente sugere, na verdade, mas não tem tempo nenhum nem máximo. Fica bem à vontade para cada participante. Isso. E aí, então, tá. Pode falar, Juliana. Pode. Eu consegui a ficha, mas depois você volta. Eu falo, é você que continua aí. Mas eu tenho aqui já a ficha, se você quiser. Não pode mostrar, por favor. Então. Tá. Aí a gente vai mostrar aqui o que é praticado hoje, né, no âmbito aqui do movimento da Feira de Matemática, né, que foi construído e deliberado em última assembleia, tá, pessoal? Não sei se tu quer comentar, mas esse aqui eu peguei, como eu fui abrir aqui de rápido aqui, né, pegar um modelo, eu peguei um modelo que a gente pratica aqui na Regional de Ibirama, da qual eu faço parte da comissão organizadora, tá? Então por isso está o título de Ibirama e tudo mais. E aí o que a gente busca colocar ali, Rio do Sul também faz dessa forma, é catarinense quando há uma feira nacional, a gente busca sempre sinalizar nessa ficha de avaliação, né, se aquele trabalho tem potencialidade, né, para ir para uma próxima etapa, que no caso seria a 37ª Feira Catarinense, né? Então, se ele indica, né, depois da avaliação, eles vão indicar quais são os trabalhos que vão ou não para a próxima etapa. Geralmente, a gente coloca no próprio formulário, então coloca todos os trabalhos, a gente coloca, esse trabalho tem potencialidade ou não, né? E aí depois a gente pensa no processo de como vai ser a escolha daquele trabalho no processo, no meio ali, né, do grupo de avaliação, tá? E aí, aqui está o formulário em si. Se tu quiser falar, Marília, fica à vontade. Tá aqui. É só para explicar o porquê que eu peguei de Ibirama. Juniel, esse tá com 2... Tá. Não, né? Tá com 2 ainda. Com 2. Tá. É isso aqui que a gente utiliza, é isso. Uhum. Não, é só assim. Então, esse relatório, mais uma vez, né, ele vai ser escrito em conjunto. Isso é muito forte, bem importante a gente frisar. Não é a Marília que escreve, o Juniel que escreve, o Valmir que escreve, o Flávio. Ele é escrito no coletivo, né? Em conjunto e vai apontar, então, aspectos do trabalho, né? Então, essa é a ideia. Nós já temos usado aqui na nossa regional um texto único, tá? Então, um relato único. Que é o que eu gostaria que vocês fizessem agora, tentassem rascunhar aí algo entre, sei lá, 5, 6, 7, 8 linhas aí sobre o trabalho de um bolo na matemática, considerando a apresentação, então, das meninas e o texto, né, o relato de experiência que está lá no Moodle, né? É Moodle, né? É Moodle, Juliana? Moodle. Maria, só uma pergunta. Tu quer com uma pergunta ou com as duas? Eu tenho os dois aqui agora. Com a uma. Aqui também, porque aí... Isso, esse aqui é o que é adotado. E aí, só para explicar para o pessoal o quê? Porque o que a gente tem deliberado em seminário é aquelas duas perguntas, né? E aí a Marília e a Morgana fizeram esse estudo e aí estão utilizando como piloto a Feira Regional de Rio do Sul, né? Por isso que eu estou falando que como é um processo que está em movimento, e aí essa adaptação, essa reformulação do instrumento de avaliação, ela está sendo discutida no GT. E aí a forma que eles avaliam lá, que deve estar no Moodle, então, que elas passaram, é essa daqui, que é essa única pergunta aqui que a Marília está trazendo. É isso, né, Marília? E só uma pergunta. Pode falar. Em etapas anteriores, a gente tinha um formulário ali, formulário Google, para preencher de uma avaliação. Eu preenchi aquilo. Não sei se aquilo vai ser considerado agora um formulário Google para avaliar um dos artigos. Em outro módulo?
Não, Talvez tenha sido da não. avaliação, da outra avaliação, que nós estamos dois módulos, né? Deve ser do módulo 3 que as meninas passaram um formulário Google da avaliação ad hoc daquele trabalho. É isso, né? Isso, Porque assim, obrigado, Vlamir. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Uhum. Essa colocação para a gente esclarecer, talvez isso não ficou claro. Na feira, a gente tem 2 avaliações. A avaliação que acontece no dia da exposição dos trabalhos, que se baseia tanto no relato de experiência quanto naquilo que é visualizado a partir da fala dos estudantes, certo? Aquela apresentação que a gente ouve, como foi essa apresentação aqui das meninas da fração. E a gente tem a avaliação ad hoc, que é a avaliação só do relato de experiência mesmo. Mais os aspectos para ver se esse relato está com a formatação correta, tem descrição, tem objetivo, etc. Então, são 2 avaliações. O avaliador ad hoc nem sempre teve a oportunidade de assistir ao trabalho lá no dia da feira. Às vezes, ele é só um avaliador do texto mesmo, sem conhecer o trabalho no dia da feira. Tá? Então, assim, ó, tá ali, ó. Registre uma síntese avaliativa do trabalho que contemple um panorama geral a partir das pretensões dos autores e dos critérios avaliativos presentes na ficha. Nesse movimento, registre também aspectos que se destacam, bem como considerações que possam contribuir para o seu desenvolvimento, quando percebidas perspectivas de continuidade ou melhoria. Então, assim, ó, o ideal é, óbvio, né, mais tempo, mas dado o horário do curso também, a gente pode dar uns 10 minutinhos para vocês pensarem sobre esse trabalho e elaborarem aí 5 a 6 linhas de um texto de uma avaliação sobre esse trabalho do bolo na matemática. Pode ser? E vamos combinar que às 8h20 a gente volta? Tá. E aí, é como se a gente estivesse seguindo esse modelo de avaliação, que é esse que está aqui no chat. Isso, vocês são os avaliadores. Vocês vão deixar uma síntese escrita do trabalho Deu Bolo na Matemática para esses autores. Aí 8h20 a gente volta e aí a gente vai fazer a leitura aí coletiva desses textos. Pode ser? Pode. Tá bom. Até daqui a pouco. Pode. Mas a gente também está aqui para dúvidas, tá? Qualquer coisa, vamos ficar aqui, né, Juniel? Isso, eu estarei aqui, com certeza. Pode chamar aí. Vou só pausar aqui então a gravação e a gente retoma daqui a pouquinho, então. Eu vou aproveitar para ir ao banheiro. Então, já retornamos a nossa gravação, né? O período que a gente deu ali para os cursistas, então, fazer sua breve avaliação, né? Em cima do trabalho. E aí pode dar continuidade, então, a Marília. Obrigada, Juniel. Então, né, retomando, a ideia era a gente assistir ao vídeo e ter feito a leitura do relato, e aí, então, elaborar um relatório síntese de avaliação do trabalho, considerando aqueles critérios de avaliação da feira. Alguém aí quer começar mostrando o que elaborou? Quem começa? Na verdade, alguém aí não. Quem começa? Eu posso começar, mas é um humilde comentário, né? Não. Eu só achei que fiquei satisfeito porque esse tema aí desse exemplo é que eu tenho atuado aí com alguns treinamentos no meu passado aí, né? Então, eu gosto desse modelo porque ele aproxima questões da matemática, do ensino fundamental e chegando à matemática financeira, né? Que dá uma visão de profissional para os alunos, eles gostam muito, né? E o Sebrae tem usado muito isso, né? Então, o meu primeiro escrito, assim, que eu tentei ser objetivo, eu coloquei o conteúdo matemático de acordo com a modalidade, que é a matemática aplicada, a atividade aproxima os conceitos matemáticos da vida cotidiana, é relevante para a fixação visual de medidas e resultados, desenvolve autonomia nos estudantes, além de uma visão de orçamento doméstico,
aprovei a comunicação oral e escrita com bom esclarecimento, que é o que importa. Achei avançado o conteúdo diante do exemplo prático semelhante a uma microempresa. Se a gente apresentar como uma sugestão assim de mentoria, o jovem ter como incentivo pesquisar o que seria o ponto de equilíbrio de uma atividade, né? Já transformado num trabalho autônomo, né? E concluo que o artigo representa um bom começo para o método científico ou até iniciação científica, né? Seria uma primeira interpretação. Muito bom, Vlamir. Assim, ó, claro, né? A gente é um texto curto, né? Às vezes a gente consegue trazer mais, mas também o tempo foi super curto e você fez de modo individual. Pensa que se a gente estivesse num coletivo, isso ia ampliar muito mais. E ajuda para a gente mesmo, para mim, ensinar e aprender, que é o que a gente quer hoje, né? O que eu quero destacar do teu parecer, né? Que você começa elogiando, ou seja, né? Quando o Vlamir ele começa elogiando o trabalho, ele já acolhe, porque pensa, eu sou autora desse trabalho. Se ele começa já, não estava bom, não, ele começa elogiando a proposta, a relação com o cotidiano que tem o trabalho, né? Depois ele segue trazendo aspectos, aponta sugestões, veja, ele não só, né, indica que poderia ter. Não, ele aponta sugestões e como fazer, né? E finaliza mais uma vez elogiando o trabalho, né? Então, se a gente pensar, é uma avaliação completa, porque ela consegue dar conta disso, de trazer os pontos positivos do trabalho, trazer o que poderia ser melhorado e formas de continuidade desse trabalho. Gostei bastante, Vlamir. Acho que fica aí esse parecer aí para todo mundo. Já vamos indicar lá para a Kátia para ser avaliador lá na Feira de Joinville. Já está pronto. Tá bom. Pronto não estou, mas a gente gosta do desafio e de aprender, né? Pronto a gente nunca tá, mas é isso mesmo. Juniel, quer comentar? Não, passo as minhas palavras às suas. Acho que foi bem... concorda, acolhedor e traz críticas construtivas, né? Então a gente tem que sempre observar isso, é isso que a gente busca, né? A gente trazer essas contribuições, esse olhar e não só dar opiniões do que se fazer, mas tentar também, vamos tentar seguir esse caminho ou dar sugestões na prática de como, né, ajudar a aprimorar aquele trabalho. Na verdade, eu levantei a mão, né, aproveitando, você até falou, colocar ele como avaliador. Eu tive a resposta da Kátia, só não tive ainda o local da prova, tá? A feira de Joinville, de matemática, ela vai ser realizada no dia 2 de setembro, tá? Então, tem um tempo ainda ali para você ter se adaptando. E aí eu vou até, então, estender o convite. Eu acho que é interessante, se você puder participar, já colocar na sua agenda. Vou pedir, sim, para a Kátia e para a Ingrid, te convidar para ser avaliador, né? Então, se não puder, não sei como é que está o prazo de inscrição, se não tiver ainda tempo apto de inscrição e você não tiver preparado no trabalho, mas que tenha esse primeiro contato com a feira de prestigiar os trabalhos, a apresentação dos trabalhos, e também ver, né, ter essa perspectiva de como avaliador, né, na feira de matemática, tá? Mas aí eu vou passar então para a Kátia, assim, o seu contato, né, para fazer essa ponte ali, te convidando, tá bom, Vlamir? E se tiver aberto, se tiver algum projeto que esteja trabalhando dentro de sala de aula, tu também pode fazer a inscrição desse trabalho, né? Eu falo que pode, que eu não sei também se tem as etapas anteriores. A princípio, se não tiver etapa anterior, tu vai poder fazer inscrição, mas se tiver, porque aí cada regional tem a sua sistemática. Para o Joinville ser grande, talvez eles tenham etapas anteriores, a indicação venha de etapas anteriores. Mas esse aí depois eu consigo te apropriar melhor e te passar as informações, tá bom? Tá, ok. Wellington tá aí, Flávio, Simênia. A Wellington colocou aqui no chat. Eu vou ler aqui do Wellington, pode ser? Pode. Ou você quer falar, Wellington? Esse Wellington quer falar? O Flávio levantou a mão. Sem microfone, o Wellington está. Se tu quiser falar primeiro do Wellington, não sei se o Fábio quer trazer essa contribuição. Tá. Ô, Wellington, sim, só um pouquinho.
Você, ó, tá vendo que quando você colou ali em cima, ó, o final, a linguagem utilizada no trabalho escrito na apresentação é de ótima interpretação, estando ao alcance da faixa etária em que se desenvolve, eu acho que tem mais uma parte, porque a mensagem aqui é limitada de tamanho. Então, de repente, se tu quiser ir colando o restante, aí o Flávio fala. Pode ser? Pode falar, Flávio. Boa noite a todos, me escutam? Sim. Pronto, eu tentei aqui fazer uma síntese baseada aqui nesse trabalho, né? O que eu posso aqui colocar, né? O trabalho apresenta uma abordagem pedagógica inovadora que alinha as pretensões dos autores, uma abordagem prática do ensino de frações através da culinária, demonstrando o domínio conceitual e metodologia criativa que favorece a contextualização e engajamento dos estudantes, né? Isso aí me chamou a atenção lá no vídeo, porque normalmente, quando, pelo menos assim, as feiras que eu participei, que eu acompanhei, geralmente, no próprio edital, ele coloca restrição, né, de participantes, né, e muitas das vezes a gente tem que conduzir, eu estou falando aqui as feiras do modo geral, né, não somente matemática. E aí me chamou a atenção, né, esse engajamento das turmas, inclusive até falar, trabalhado com 4 sextos anos, né, que é um desafio bem significativo, certo? Os aspectos destacados que eu observei é a integração efetiva entre teoria e prática cotidiana, né? O potencial interdisciplinar da proposta, a capacidade de despertar interesse genuíno pelo conteúdo matemático, dá para se observar isso lá no vídeo, né? Sugestões de melhoria, né? Fortalecer um pouco a fundamentação teórica com um maior referencial acadêmico, mas isso aí, né? Eu estou colocando, mas, poxa, são alunos do fundamental, do 6º ano, mas que fizeram, né, uma excelente apresentação, né? Desenvolver instrumentos mais estruturados de avaliação do impacto da metodologia e criar materiais de apoio para replicação, né, em outros contextos educacionais, que eu acho que isso é o primeiro passo. Eu coloquei aqui uma forma, digamos assim, eu acho que é mais padronizada no sentido de, digamos assim, de agregar ainda mais o trabalho e efetivar, né, o interesse desse grupo para outros conteúdos e elencar, né, a essa prática, né. Eu observei também que a proposta, ela evidencia algo significativo e potencial para expansão e sistematização, constituindo-se como uma contribuição valiosa para o ensino da matemática, né. Isso eu achei bem interessante. Um ponto que eu destaco aqui também, as perspectivas de continuidade, né? Ampliação para outros conteúdos matemáticos, né? E desenvolvimento de programas de formação docente, né? Porque eu acho que quando a professora ela se propõe junto com a turma a fazer esse tipo de trabalho, sempre há uma perspectiva em cima desse trabalho, se fazer um trabalho de formação continuada para outros professores que têm interesse, ou se tem interesse não sabe como, tem dificuldade, né? Então, isso é um referencial importante, certo? O trabalho representa uma alternativa promissora às dificuldades tradicionais do ensino de frações, né, que acaba sendo o terror, né, de muitos estudantes, principalmente do ensino médio, né, às vezes não tem essa experiência lá no ensino fundamental 1, no fundamental 2, e chega com uma defasagem gigantesca, né, no ensino médio, com potencial de transformar experiências de aprendizagem matemática, né. E uma coisa que me chamou a atenção desse trabalho, acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Eu nunca tinha visto um trabalho assim, de feira, ou de artigo, ou algo do tipo. Isso aqui me chamou a atenção. Isso aqui já, pelo menos para mim, já vai servir como algo que eu possa elaborar com as minhas turmas,
que eu observei aqui é que no trabalho aqui, né, nas referências, né, foi colocado o nome de todos os participantes. Cara, isso me chamou a atenção, porque aqui, trabalho desenvolvido com as turmas 61, 62, 63 e 64 do 6º ano da escola, né, do Instituto Municipal, aí pelos alunos, né, aí colocou aqui as turmas, 61 nome dos alunos. Eu nunca tinha visto isso, me desculpe aí a ignorância ou a surpresa, mas mostrando isso para uma turma, gente, isso aqui eu acho que é um empurrão assim significativo para essa galera perceber o quanto esse trabalho ele é significativo e apresentado numa feira, certo? Mostrando aqui a participação de todos eles. Eu acho que isso motiva ainda mais, né? Por que eu digo isso? Para mim, isso serve de exemplo, porque eu também eu trabalho com os meus terceiros anos, né, no 4º bimestre, um projeto de estatística, onde eu trabalho com aproximadamente uns 280 alunos, né, são 7 turmas, e é um trabalho que ele dura, né, em termos de efetividade, desenvolvimento e conclusão, um bimestre, né, que é exatamente o 4º bimestre. Aí tem um cronograma, né, e isso com o aluno de ensino médio já é um desafio, é cansativo, entendeu? Eu fico imaginando essa professora, essa guerreira, com alunos de 6º ano, que esses meninos, eles têm, assim, uma energia quase que infinita, né? Esses meninos cansam, né? E são muitas ideias. Tá de parabéns, né? A professora, está de parabéns todos os estudantes aqui dessa escola que promoveram, né, esse trabalho que, para mim, né, para a realidade que eu convivo e tudo, ele é bem significativo, né, e permitir que isso seja colocado em uma feira ainda dá mais significância e valorização do trabalho, tanto da professora e dos professores, quanto aqui dos alunos, viu? Então, estão de parabéns, tá certo? Obrigado, gente. Então, espero não ter falado demais aí. Obrigado, até mais. Não, que é isso, Flávio. Ótimas contribuições. Acho que também o Flávio deu conta de uma avaliação, né? Que indique continuidade, que elogia. E eu fiquei bem feliz, Flávio, quando tu fala ali da questão de que bacana ter o nome de todos os alunos, né? Porque foi uma mudança aprovada no último seminário ter isso, né? Porque, assim, embora o trabalho seja exposto por 2 alunos, ele é um trabalho produzido por toda a turma, né? Ele é um trabalho coletivo, né? Colaborativo aí. Então, aonde que fica o nome desses sujeitos que também participaram, né? Então, foi algo aprovado de ter o registro de todos os estudantes que participaram, né? Então, isso é bem bacana quando você você percebe isso, né? Porque aí a gente vê a sensibilidade das pessoas e que elas entendem, né, por que às vezes a gente defende. Então, bem bacana, Flávio. Ó, pode copiar à vontade, essa é a ideia mesmo, né? A gente inspirar, né? Inspirar boas práticas nesse aspecto. Isso, E também. Acho que é isso mesmo, né? Os anais servem para isso, para a gente também depois ter essas práticas e replicar. A gente viu isso no modo de orientação, né? Que a gente busca, no modo de orientação e de escrita, né? Que uma complementa a outra, a gente busca justamente passar isso, né? Deixar isso relatado, esse registro, para que os outros professores consigam replicar e ter ideias de práticas. E aí só queria te fazer uma correção, Marília, mas porque é muito recente tudo. Mas o seminário que foi aprovado isso foi em 2017, o último agora não tratou disso, 2023 foi outro, né? Então, Sim. Então desde 2017 se você observar os anais da catarinense, principalmente da catarinense, a nacional não teve ainda, mas da catarinense, de algumas regionais, Flávio, lá você vai verificar que o nosso template, né, ele já é adaptado para isso. Então lá no final o template é isso, dizer os participantes da turma, os participantes que estão envolvidos no projeto, né, e para deixar isso registrado para os anais. Mas era só essa pequena correção, tá?
Bem tranquilo, genial. O que eu ia dizer? Vamos ler aqui, então, o texto do Wellington. Conseguiu, né? Então, o Wellington escreveu. A ideia central do projeto proposto no relato está, de forma geral, bem detalhada na apresentação. O tema principal, frações, foi abordado no início do trabalho, abrangendo várias possibilidades de utilização da mesma. Cabe também mencionar a importância que foi dada no segundo momento aos números decimais, ligados diretamente ao tema principal. A linguagem utilizada no trabalho escrito e na apresentação oral é de ótima interpretação, estando ao alcance da faixa etária em que se desenvolve. Deixa lá o assunto em questão. Visando a continuidade desse projeto, sugiro a ampliação do tema, sendo possível, por exemplo, trabalhar também com as porcentagens relacionadas aos ingredientes utilizados na produção de bolo. Muito bem. Mais uma vez, né? Elogia, traz os aspectos positivos, né? Situa o trabalho e dá uma indicação de continuidade. Uma coisa que a gente tem falado, né? É que nem sempre, talvez, vai ter uma sugestão. Talvez o trabalho esteja redondo, esteja, né, que a gente não enxergue sugestão e também tá tudo bem, né? Então, parabeniza, indica, né? E tá tudo bem. Uma coisa que eu queria falar também, na fala do Flávio, né, ele fala da questão metodológica e de levar, né, adiante. Eu penso, Flávio, que a feira de matemática, então, é um espaço para isso, né? Para a gente socializar essas práticas, divulgar. E essa prática, ela acaba sendo socializada pelos estudantes, né? E os estudantes, eles não vão ter esse olhar teórico, prático, esse olhar da pedagogia como uma metodologia, né? Eles foram ali sujeitos desse processo e aprenderam aquela matemática, aquele conteúdo, enfim. E o professor, né, ele já deveria, né, ou poderia ter esse olhar, né, articulado aí com as teorias da didática, enfim, né. E aí caberia esse professor talvez divulgar em outros espaços, né, como o Encontro Nacional de Educação Matemática, os encontros regionais de educação matemática, né, divulgando a sua prática, por meio de relatos de experiência também. Mas isso é uma dificuldade que a gente ainda tem, Flávio, desse professor escrever e estar nesse ambiente mais acadêmico, digamos assim, socializando essa prática nesses outros espaços, né? Mas a feira é um espaço que acolhe também esse professor nesse sentido, mas aí para estar produzindo, para além disso, ainda a gente tem certa dificuldade. Né, Junião? Não sei se pode complementar. Mas acho que é isso. Não, é isso. E aí eu acho que o professor Flávio pediu o link, né, dos anais. Aí eu passei aqui o site da SBEM, tá? Na SBEM, na aba ali, Feira de Matemática, eu posso até compartilhar rapidinho aqui, não sei se dá tempo ainda. Vocês podem observar ali, por exemplo, que nós tem publicado, para além dos anais das feiras de matemática, nós temos aqui, então, ó, esse é o link que eu passei para vocês. Tem ali os seminários, né? Então, não tem o último ali, 2023, mas tem até o de 2017. Os anais das feiras nacionais, né? Então, nós temos ali de 2018, já está nesse template, tá, Flávio? Então, ali também já deve constar as turmas. E aí, da catarinense, que a gente vai ter uma quantidade maior de anais, né? Desde 98, quando foi a primeira edição publicada dos anais, né? Até a edição de 2023. Então, falta só a de 2024 aqui da publicação. E aí tem algumas que a gente está começando a fazer esse movimento de publicação, né, dos anais, que aí vem Rio Grande do Sul, que aqui foi a Virtual 2020, Rio Grande do Sul também, e aí aqui embaixo a de Blumenau e a de Rio do Sul. A Rio do Sul já tem 2023, só não está constando aqui no site, 2023 e a 2024, se não me engano, também. Rio do Sul começou em 2022, a publicação dos anais, né? Rio do Sul, onde tem as professoras Marília e Morgana, né, que atuam, estão ali também trabalhando na comissão organizadora, né, comissão permanente das feiras de matemática. Então, é só isso. Agora o Flávio levantou a mão. Pode falar, Flávio. Era só para complementar, né, o que a professora Marília falou, assim,
havia ainda pouca participação, né, quando a gente pega aqui o quantitativo de professores nas feiras, né, mas, assim, no geral, muitas das vezes a explicação, ela está sobre a questão da sobrecarga, né, em cima do professor, do trabalho, e muitas das vezes o professor participar, né, dessa questão mais acadêmica, que eu acho importante, eu acho que deveria ser obrigatório todo professor participar, mas desde que desse condições, né, porque eu tenho 10 turmas, gente, de ensino médio. Vocês estão me vendo aqui em plenas férias, participando desse curso, mas é porque eu estou indo atrás, é uma disposição minha, né? Eu poderia estar com a minha família e tudo, mas eu tenho esses momentos reservados até para mim, porque eu acho importante para estar sempre aprendendo, né? Mas é muito difícil, não é fácil. Né? Eu acredito que temos muitos professores que participam, né? Têm experiências maravilhosas em suas salas de aula, mas que, infelizmente, devido à questão do tempo, devido à questão da cobrança, não consegue ter. E aí, alinhado com essa rotina de sobrecarga e de sobrevivência também, né, tem a questão da dificuldade da escrita. Não é que o professor ele não sabe escrever, eu acho que é não saber e ter dificuldade por conta de não ter, digamos assim, esse costume, essa rotina, né, porque a partir do momento que a gente começa a ter esse hábito, essa rotina, isso facilita, isso faz com que a gente aprenda nessas técnicas e facilite a gente, digamos assim, da maneira como a gente expõe verbalmente, colocar isso de forma escrita, né, porque existe todo um padrão acadêmico, né? Mas, assim, é um desafio, né? Por isso que eu tiro o chapéu quando eu vejo experiências interessantes, né, que é feito com turmas, várias turmas, porque esse é o desafio. Você colocar um projeto que trabalhe com 1, ou com 4, ou até com 10 alunos, é tranquilo, né? Eu não quero desmerecer isso, jamais. É válido, tudo é válido. Eu acho que tem que ter sempre oportunidades em todos os aspectos, em todos os níveis. Agora, tem que dar condição, porque eu acredito que nós temos colegas professores em todo o Brasil de excelente qualidade, que, infelizmente, essa qualidade ela vai sendo ofuscada, vai sendo deixada de lado por conta das condições, né? Porque às vezes eu me considero um pouco rebelde, no sentido de estar sempre desafiando, né, de estar procurando. Eu participei semana passada do encontro nacional online dos professores de matemática, e aí eu queria estar em todos os relatos de experiência, mas isso é impossível. Então a gente escolhe uma sala, então a gente vê cada relato de experiência, né, que que acontecem todos os dias nas escolas, que infelizmente às vezes a gente só tem conhecimento quando existe esses encontros. E é porque foi online, porque se fosse presencial, infelizmente eu também não poderia participar, né? Assim como esse curso aqui está sendo online, eu consigo ainda me programar, porque se fosse presencial também não conseguiria participar. Mas, no geral, eu acredito que, diante de todas as dificuldades, a gente vai tentando, né, romper aí com algumas barreiras e tentando agregar conhecimento, agregar experiência, com a intenção de trazer uma qualidade, né, uma matemática mais apreciável por parte dos nossos estudantes, né, fazer com que eles despertem, né, criem esse gosto. Eu acho que esse é o desafio, né, para cada um de nós, tá bom? Então, obrigado aí. Flávio, muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que isso a gente
a gente com certeza tem consciência, a gente tem consciência dos desafios que é ser professor no nosso país hoje, né? Então, assim, sobrecarga, salário baixo, violência, né? Estresse. Então, a gente sabe de todos os problemas, né? E quando a gente vê esses professores e professoras que participam da feira, se envolvem, né, e tal, a gente sabe que é um trabalho para além das 40 horas semanais ou 60 horas semanais que aquele professor tem, né? A gente tem consciência disso, que muitas vezes embora a gente não goste de usar, mas por amor, né? Ou por compromisso ali com aquela. Não que o outro professor que não participe não tenha compromisso, mas ele tem a sua vida, enfim, várias coisas, né? Mas aquele compromisso aí com uma educação de qualidade e emancipadora, né? Que modifique o sujeito. Mas a gente tem plena consciência disso, né? Se o professor não participa desses espaços, é porque às vezes nem sabe. O professor tem uma dificuldade de escrita, a gente percebe que tem essa dificuldade de escrita, e é vinculada ao processo de formação, ao fato da não leitura, e aí se não ler, é mais que isso, vinculado a um processo, né, de que livro no nosso país é muito caro também, né, que o hábito de leitura não é construído na nossa sociedade. Então são várias coisas, né, que influenciam tudo, porque, de novo, né, a feira é uma coisa que eu gosto de falar, a feira está no mundo, né? E qual é o mundo que a gente tem aí dentro, aí na nossa sociedade, né? O que reverbera nesse mundo. Então, a gente tem que ter consciência disso, sim. Então, e valorizar muito, a gente valoriza muito o professor que está na feira, né? Porque o professor e os estudantes que estão na feira, eles, né, enfim, estão ali apresentando o nosso maior público são as escolas públicas, né, Juniel? A gente tem a participação massiva das escolas públicas na feira. E a gente quer que isso continue. Para isso continuar, a gente faz uma feira totalmente gratuita, com alimentação para os estudantes, né? Então, a gente continua aí. E, mais que isso, né? A feira de matemática torna-se para a gente uma militância também, né? E aí, igual o professor Flávio falou, ele não está nas férias, né, participando. Juniel, técnico administrativo no IF, ele está aqui e não está contabilizando a hora de trabalho dele, né? Eu estou aqui, não está contabilizando minha hora de trabalho também. Então, aqui a gente está no voluntariado, né? Fazendo isso porque a gente acredita, né? Então, a gente não está sendo remunerado por isso, também estamos aí as nossas pesquisas aí que não, acho que foi o Vlamir que mencionou, também é feita às vezes em hora para além da nossa carga horária de 40 horas semanais, né? Então, não é o ideal, né? Porque eu acho que a gente não tem que ser escravo do nosso trabalho, mas sobre alguns aspectos a gente tem pelo menos posso falar por mim, né? Tem uma militância em relação à educação matemática, a educação pública gratuita e socialmente reconhecida. Então, é a minha parte aí que eu faço para contribuir com o mundo. E aí, mais alguém quer colocar alguma coisa? Acho que daqui a Simênia, não sei se conseguiu acompanhar e fazer atividade. Simênia, quiser colocar alguma contribuição. Se não conseguir fazer o texto também ou fazer algum comentário, fique à vontade também, tá? Não tem problema. Acho que ela abriu o fone dela, mas não estamos te ouvindo ainda. Acho que não tá, né? Ela abriu, mas não tá falando. Flávio, pode falar por enquanto. Tira só uma dúvida. Tem essa atividade que vence hoje. É para enviar? Tá na plataforma? Porque eu não vi lá se tem um Google Forms, já procurei. Não, isso aqui foi uma atividade que a gente fez aqui no próprio curso, tá? Não vai para as professoras, tá? Eu vou pegar alguns minutinhos ali no final, uns 5
10 minutos no máximo, para a gente tratar a questão da atividade final, né? E aí sim vocês vão publicar, né? Submeter, digamos, no sistema, tá? Tá bom. Tem som, Obrigado. Silênia. Tranquilo, então, se não sei o que aconteceu. Acontece. Tecnologia assim. A dica é, se você quiser sair e entrar novamente, em alguns casos resolve. Né? Então não são todos. Mas também se você não conseguir conectar o som, se quiser escrever, também fica à vontade. Se não, que bom que você conseguiu acompanhar pelo menos a gente, né? Na discussão aqui. Nossa. Então, gente, boa noite para vocês. Já vou saindo aqui. Espero que tenham aproveitado esse módulo e a gente se vê, ou se fala, ou enfim, num futuro próximo. Tá, só Boa esperar noite, um pouquinho gente. vocês, tá, Marília? Só agradecer, vou esperar os cursistas, esperar só um pouquinho que eu vou falar com vocês. Marília, só agradecer, então, sua disponibilidade, tá? Você e a Morgana, claro, né? E todo o material que vocês trouxeram para a discussão da gente, eu acho que é super importante, né? E com certeza eu acho que deve ter despertado ali, ou então pelo menos provocado, né? Os cursistas e aqueles que ainda vão ver o vídeo, né? A conhecer e se aprofundar um pouquinho também no processo de avaliação para e na folha de matemática. Muito obrigado, tá? E aí, então, a questão, a gente chega, então, ao nosso último módulo, né, nosso último momento síncrono, né, do quarto módulo, que é de avaliação, né, então, esperamos, né, que vocês que estão aqui presentes, os demais que vão assistir, tenham, né, vislumbrado, né, tenha percorrido esse movimento da Feira de Matemática. Então a gente tentou trabalhar e trazer ela nas suas diversas, né, nas suas diversas faces, né? Então desde lá da concepção, do seu histórico, né? Então a gente também trouxe um momento para falar da orientação dos trabalhos e da escrita, e agora os últimos modos a gente falou da avaliação, né? Então a gente trouxe vários momentos e várias completudes da Feira de Matemática, né? Então esperamos que vocês tenham aproveitado, né, esse curso, pelo menos instigados vocês, né, aqueles que não conhecem a Feira de Matemática, a conhecer, né? Estamos sempre abertos ali, né? Então acho que a gente já passou os canais de contato da Feira de Matemática. Se não, vocês procuram nas redes sociais. Eu vou até passar o e-mail aqui também novamente, né, da comissão nacional, né? Então, a qualquer momento vocês podem sim nos contatar, que a gente está sempre aberto, né? No sentido de aqueles lugares que ainda não tem Feira de Matemática, a gente dá aquele suporte, né? Aquele apoio para, né, buscar iniciar, né, a promoção da Feira de Matemática naquele local. E aqueles que já têm, né, a gente está sempre aberto ali para receber contribuições, tanto no processo desse movimento Feira de Matemática, para aprimorar, né, em todos os suas vertentes, e também, se tiver alguma dúvida, sugestão, a gente vai estar sempre aberto, tá? O que eu passo aqui para vocês agora, então, esses módulos então, tiveram suas atividades, aquelas atividades foram para o módulo, e aí o que a gente vai pegar, né, para aqueles que não conseguiram também acompanhar os momentos síncronos, a gente vai ter uma última atividade, tá? Que essa atividade, vou postar no Moodle, né, para vocês, que aí foi construída junto com o pessoal que organizou o curso, que é vocês fazerem um breve relato, né, de 15 a 30 linhas, que está ali, vou até compartilhar com vocês, justamente da experiência que vocês tiveram, né, aqui na Feira de Matemática. Aqui está fechado ainda, mas a gente vai passar. Deixa eu só ver onde eu coloquei aqui, né? Então vai ser esse daqui, né? Então tem um breve histórico aqui, que é ao longo desse curso. Então vocês tiveram a oportunidade de conhecer e compreender melhor o movimento da Feira de Matemática, né? Explorando sua construção, historicidade, objetivos e o processo de orientação de trabalhos, né? Também abordamos etapas de escrita e o processo de avaliação dos trabalhos apresentados durante os dias da feira, assim como também o processo de avaliação ad hoc para fins de publicação dos anais dos eventos, né? Então, para a gente finalizar esse curso, né, considerando que agora, né, vocês conhecem um pouco mais os diferentes momentos da Feira de Matemática, né, aí você deve escrever, então, um breve relato entre 15 e 30 linhas, né, conforme o template que a gente vai disponibilizar, dessa experiência, né, desse movimento que você compreendeu, né, e das suas perspectivas da feira também, né? Então, seria um breve relato que a gente está pedindo para vocês, tá?
O texto deve dissertar sobre como esses diferentes momentos se articulam em uma feira e principalmente sua prática docente, né? Então, aqueles que já atuam, né, acredito que traz a feira, né, para já a sua prática docente ou para o seu momento de reflexão, de formação, e aqueles que ainda não atuam, que eu acho que é a questão do Flávio, que eu acho que o Flávio também, o Vlami, né, que não conheciam, mas que conseguiram, né, despertaram, né, ou então mostraram ações diferentes que são praticadas nas feiras de matemática, que são diferentes de outras feiras, né, que podem sim agregar para a nossa formação docente, tá? Então, essa vai ser a atividade. A atividade ela vai ficar aberta, considerando que o Flávio até está de férias, né? Não sei de onde que é o Flávio, mas nossas férias escolares aqui em Santa Catarina, né, pelo menos na maior parte de Santa Catarina, ela vai começar justamente na semana que vem, né? Fortaleza. Coisa boa, tá quente aí, que tá frio. Então, ela vai começar na semana que vem, nas 2 próximas semanas, né? Que vai ter as férias escolares aqui no âmbito de Santa Catarina, né? Então, a gente, considerando que também tem Santa Catarina, eu acho que uma boa parte dos alunos que participam, né? A gente vai deixar ali, né? Os organizadores do curso pensaram em deixar, então, aberta essa atividade até final de agosto. Então, até final de agosto, a gente vai ali estimular as pessoas a participarem, incluir esse relato, tá? Pode ser relato, né, claro, advindo dos momentos síncronos, também daqueles que não puderam participar do momento síncrono, mas tem que revisitar os vídeos ou os materiais, trazer o relato com base naquilo, tá? Então, vai até 31 de agosto. E aí, a gente depois, na primeira semana, vamos fechar todos esses relatos e todos os cursos. E aí, depois, o IFSC, que é a instituição que está encabeçando esse curso, digamos assim, vai ter um momento de gerar os certificados. Isso vai ser lá para final de setembro, digamos, né? Então, até final de setembro, ali, outubro, no início de outubro, vocês devem estar recebendo o certificado de participação, tá? Mas isso depois... Então, deixa eu só pegar aqui para vocês os contatos. Olha, eu tenho aqui o contato da Feira Nacional, a Comissão Nacional da Feira de Matemática, ela é composta por diversas instituições, né? Então, o intuito dessa Comissão Nacional é justamente a gente dar o apoio, o suporte para expandir as feiras onde ela não ocorre ainda, né? Mas também pensar nos seminários, pensar nas reformulações, aprimoramentos desse movimento Feira de Matemática. Então, esse é o contato, né, da Comissão Nacional. Se vocês precisarem entrar em contato diretamente comigo, eu vou te passar para vocês, e eu posso também fazer essa ponte com os demais professores que aqui estiveram, né? Vocês podem passar nesse e-mail aqui, ó, feiradematemática.ibirama@ifc.edu.br, tá? E aí já te peço, Vlamir, se você puder mandar um e-mail ali com seu contato, me manda ali que eu já passo para a professora Ingrid e Kátia para entrar em contato contigo para passar mais informações da Feira Regional de Joinville, tá? E aqueles que são de Santa Catarina, né, que estão aqui ou os que quiserem assistir depois e quiser informações de como está o andamento das feiras regionais ou tudo mais, pode também mandar nesse e-mail que eu faço a ponte, tá? Então, eu também faço parte da comissão permanente da catarinense e também na nacional. Então, eu consigo fazer a ponte com todos ali, então pode mandar à vontade ali as dúvidas ou os contatos que eu faço essa ponte, tá? Então era isso, né? A atividade final é essa. Deixo aqui aberto também, né, para vocês. Gostaria também de agradecer, é claro, todos aqui que estiveram presente hoje, também presente nas aulas síncronas, nos outros encontros, e também presente, né, e se manifestando nos fóruns ou nas atividades que a gente foi postando no Moodle, né? Agradecer a participação de vocês, né? Eu acho que foi um momento também rico, né, e de troca para nós que estamos, né, na parte de organização, de construção desses cursos e também da organização da Feira de Matemática. Também é um momento importante que a gente absorve e traz novas ideias e sugestões, tá? Então, só agradecer a todos, deixar a palavra aberta aqui se alguém quiser comentar algo mais, fique à vontade. Então, perfeito. Então, pessoal, tenham uma boa noite aí, tá? Então, boas férias para o Flávio aí, restante férias. Quem não tirou férias ainda e vai tirar férias, boas férias também aí.
que é merecido também um descanso para a gente. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Até uma próxima. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, Flávio.